Buenas tardes a todos. Soy Aníbal Damonte. Tengo el gusto de moderar este simposio vespertino. Quiero agradecer en primer término a Medtronic, que nos da soporte durante todo el año, tanto a Solasi como al CASI, y que está auspiciando este simposio de controversias actuales en intervencionismo. Vamos a tocar dos temas a mi criterio muy interesantes y espero que todos ustedes lo puedan disfrutar. Vamos a tratar de ser lo más interactivos posibles, por eso el formato que va a tener la agenda del simposio. En primer término vamos a contemplar un tema que es siempre objeto de debate, que es cuál es la mejor estrategia para abordar un tratamiento de bifurcaciones coronarias. Eso va a tener exposiciones, luego discusión, debate, discusión, y también vamos finalmente a tener una actualización en el tema siempre controvertido de nervación renal. Para este simposio tenemos como disertantes al doctor Ricardo Costa, bien conocido por todos ustedes. Es un cardiólogo intervencionista, presidente de la Sociedad Brasileña de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista, que se desempeña en el Instituto Dante Passanese de San Pablo, en Brasil. Al doctor Carlos Uribe, que es cardiólogo intervencionista y jefe académico de hemodinamia de la clínica Cardiovit, en el Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín. El doctor Rodolfo Staico, cardiólogo intervencionista de San Pablo en Brasil, del Instituto Dante Passanese, y para generar el debate y la discusión contamos con la presencia de la doctora Daniela Coria de Argentina, del Hospital General de Agudos Santoyani, y del doctor Martín Valdebenito de Chile, del Hospital Sotero del Río y de la Clínica y Universidad de los Andes. Bueno, espero que disfruten de este simposio y que tengamos una discusión muy activa. Voy a empezar entonces a presentar la primera parte, en la cual le voy a pedir en primer término al doctor Carlos Uribe que nos plantee por qué piensa él que la técnica de PK Crash es la técnica de elección para las bifurcaciones coronarias. Carlos, bueno, adelante. Muchas gracias, Aníbal. Para mí es un honor poder estar aquí con ustedes compartiendo. Voy a hablarles, hoy es un tema muy interesante que yo creo que va a generar mucha discusión y es acerca de las controversias de DK-Crush versus provisional ahora con el estudio que salió del RSMA. Entonces, ¿cuál es la estrategia si dos stents son planeados, es decir, dos stents desde el comienzo? Entonces, yo quería hacerles una pregunta al panel primero. Ustedes, ¿cuál es el criterio que tiene el panel para decidir si se van con un stent o con dos stents desde el comienzo? La clasificación de Medina, o cuál sería el criterio de ustedes, los criterios que hemos estado acostumbrados, si es bifurcación verdadera, si la lesión es más de 5 y si la lesión es más de 10, si tiene alto riesgo de perder la rama lateral o si el ángulo es menos de 45, mayor de 70. ¿Qué opina el panel? Yo quiero oír el panel. Doctora Daniela, si querés empezar con este comentario. No, nosotros en nuestra práctica diaria mayormente también vemos dónde está localizada esa bifurcación, ¿no? Aparte, obviamente, de las características de qué territorio estoy irrigando. Si estamos hablando de un tronco de coronaria izquierda distal, estamos hablando, en este caso, por ejemplo, la foto de una coronaria derecha o una descendente anterior, una diagonal, y esa rama lateral, qué cantidad de territorio estoy irrigando, si estoy irrigando más del 10% de la masa del miocardio o no, y las características también que está mencionando en la pantalla el doctor, si también es de difícil acceso a esa rama lateral, o el ángulo que posee, y también la lesión mayor de 10 milímetros del ostium hacia más allá de la lesión, ¿no? ¿Algún otro comentario? No, solo para
para complementar un poco, bueno, también hacemos algo parecido. Primero evaluamos la localización de la lesión y eso usamos el score de clasificación de Medina, usamos bastante. Y aquí nosotros usamos, comanda siempre el side branch. Si el side branch consideramos, digamos, que es un territorio que es importante para el paciente, si una longitud de la lesión mayor de 10 milímetros, si tiene una estenosis más o menos sobre 70%, y lo principal que es un difícil reacceso, habitualmente, bueno, ahí consideramos la estrategia de 2 stent. Habitualmente siempre empezamos pensando en provisional stent, pero si tiene alguna de las características de complejidad que salen acá, ángulo de salida, qué sé yo, vamos viendo. Comanda siempre el side branch. Por ejemplo, en esta lesión que les estoy mostrando acá, que es un Medina 111, es una bifurcación verdadera, ¿empezarían con 2 stents de entrada o harían provisional? Bueno, opinan? No sé. No sé qué opinan. En este caso, yo partiría con una estrategia de stent provisional. ¿Alguna otra opinión? Yo creo que en este caso nosotros también utilizaríamos la stent provisional teniendo en cuenta la localización de la lesión. Si bien es una Medina 1.1, creo que se podría resolver con un provisional stent. Perfecto. Ahora, disculpa, el provisional stent, como un poco para complementar, es una filosofía, ¿no es cierto?, de una estrategia. No es que vayamos a ir solo con un stent, si nos falla el provisional stent, vamos a ir con un segundo stent. Entonces, bueno, solo eso. Yo en este caso partiría con provisional y vería como el resultado. Perfecto. Sí, eso es lo que tradicionalmente nos hemos leído y nos han enseñado, es que un Medina 111 debería, y uno lo ve también en los textos, y es que un Medina 111, cuando es una bifurcación verdadera, definido como una bifurcación verdadera, uno debería orientarse por 2 stents. Sin embargo, es un concepto que viene cambiando y les voy a tratar de mostrar por qué viene cambiando esto con la evidencia. Entonces, ya no, este es un concepto que, como les decía, viene cambiando porque ya la clasificación de Medina, si bien es muy buena para descripción, para tratamiento no es la mejor. Es una clasificación que no tiene en cuenta las características de la lesión como tal, lo cual es supremamente importante. Por ejemplo, la longitud, el ángulo, la calcificación, el diámetro no lo tiene en cuenta. La parte buena de la clasificación es que es fácil de ser nombrada, fácil de recordar, es fácil de estandarizar en los estudios. Y definitivamente el concepto de una bifurcación verdadera ya no debería ser utilizado. Ya lo que se está utilizando ahora es si la lesión es simple o si la bifurcación es simple o compleja, y eso es basado básicamente en los siguientes estudios que les voy a mostrar, que está cambiando todo este panorama y está cambiando todo esto para saber uno cuándo ir de entrada con 2 stents o un stent como filosofía, como comentaban ahorita. Entonces, parece que de todos los criterios, el más importante es la longitud, ¿sí? Y tradicionalmente, cuando leíamos los consensos del EBC, el European Bifurcation Club, cuando seguíamos estos consensos, veíamos que nos decían que 5 milímetros era el número mágico para decidir si uno iba con 2 stents o con un stent de entrada. Sin embargo, este número ya ha ido cambiando, y eso es basado primero por este estudio que fue el que empezó a cambiar las cosas, que es el estudio del profesor Chen. En el 2014, el estudio Definition, el cual buscó criterios para definir cuándo o tener un score para poder definir cuándo ir con 2 stents versus un stent. Entonces, lo interesante del Definition es que mostró que la longitud
de más de 10 milímetros es definitivamente el marcador más importante. Como ustedes ven, el HR es el más alto de 66 puntos, de 66.3, con una sensibilidad del 80 y una especificidad del 74%. Como ustedes saben, esto también fue corroborado por el DECA-CROSS 5, el estudio DECA-CROSS 5, que empleó el criterio del definition para poder hacer la aleatorización, y mostró que nuevamente que la longitud de 10 milímetros es quizás el marcador más importante y no 5, como nos veníamos aprendiendo lo del EBC. Y tampoco bifurcación verdadera, como también no lo veníamos aprendiendo Medina 111. Este es nuevamente mostrándoles en el estudio de Chen, del profesor Chen del 2017, el cual muestra en el DECA-CROSS 5, el cual muestra que una lesión de más de 10 milímetros definitivamente es predictor de compromiso y favorece, como ustedes ven acá, favorece irse con 2 stents. Esto también fue corroborado por el estudio de Marcos y Marino, el cual cogió el registro PBI-TEO y mostró que definitivamente, nuevamente, la longitud de más de 10 milímetros es el marcador más importante para definir compromiso de la rama lateral y restenosis, y ese corte definitivamente 10 milímetros era el que más se adaptaba. Sin embargo, es importante saber que una cosa es bifurcaciones no left main y otra muy diferente es bifurcaciones de tronco. La diferencia entre bifurcaciones de tronco contra bifurcaciones no tronco es que ya en el tronco entra muy importante el criterio de decisión y es la seguridad del paciente, y es el riesgo de, como ustedes ven en este flujograma, el riesgo de perder la rama la rama lateral cuando uno coloca el stent en la rama principal. Es decir, en el tronco, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ya no es tanto... también es lo de 10 milímetros, pero quizás el criterio más importante es el riesgo de perder la rama, porque si yo pierdo la rama en el tronco principal, corro el riesgo de tener una catástrofe en sala y de la pérdida aguda de la rama puede incluso tener consecuencias catastróficas al momento de hacer el procedimiento. Entonces, este es un criterio muy importante a la hora de decidir si irse con 2 stents de entrada. Diferente a bifurcaciones, como ustedes ven en este algoritmo, diferente a bifurcaciones no left main. En bifurcaciones no left main, este criterio de compromiso de cierre agudo de la rama lateral, de que si uno cree que se va a ir la rama lateral, ya no es tan importante, porque si se va a la rama lateral en una bifurcación no left main, pues le permite, da más tiempo de espera mientras uno la recruza, mientras se hacen todas las estrategias. Adicional a lo anterior, hay estrategias que ayudan a que no se vaya la rama. Una de esas es el estudio del doctor Francesco Bursota, ¿sí? El cual mostró, y Emanuel Pan, el cual mostró que predilatar, hacer un pre-kissing con balones de diámetro menor al diámetro de referencia, eso previene de que luego de colocarle stent en la rama principal, haga un cierre abrupto de la rama lateral. Entonces, eso es muy importante. Si uno ve que uno tiene riesgo de que se le vaya la rama lateral, el prepararla y hacer un pre-kissing, como llaman ellos, es una alternativa. Entonces, de ahí se desprende que uno puede tener bifurcaciones verdaderas, Medina 111 y ser una estenosis simple, una bifurcación simple, o tener una bifurcación verdadera y ser una estenosis compleja. Por eso es que ya no se debería decir que es bifurcación verdadera o no verdadera, sino más bien
una bifurcación simple o una bifurcación compleja, como ustedes la ven en este caso. Ambos son triple unos, sin embargo, en esta gráfica de la derecha, uno puede ir con un provisional sin problemas, como ustedes ven acá, y en esta gráfica 2, ustedes pueden, definitivamente, como es de más de 10 milímetros, es mejor irse con 2 stents a pesar de ser una triple uno. Entonces, conclusiones en esta primera parte, el uso de 2 stents de entrada cuando es realmente indicado, es basado principalmente por la longitud. No se debería utilizar el término bifurcación verdadera, sino bifurcación simple y compleja, porque es mucho más, tiene más criterios y es mucho más sensible y específico que solo el compromiso de los ostios. Y voy a tratar de convencerlo. Yo no sé si hacemos aquí una discusión o si quieren continuamos. No sé qué opinan. Carlos, la idea sería en este punto que has planteado muy claramente los criterios en base a los cuales te inclinarías fuertemente a una estrategia inicial y sistemática de doble stent. Ha quedado muy claro. Creo que sería el momento de escuchar la postura de Ricardo con respecto a los argumentos que sustentan ir con una estrategia de stent provisional y dejar esto como conclusión al final de una discusión que tengamos con el panel, si estás de acuerdo. Perfecto, ok, te voy a parar la presentación. Excelente. Entonces, después de esta postura de Carlos con respecto a la utilización de 2 stents como estrategia de elección y en qué casos, quisiera que Ricardo nos presente toda la argumentación que sustenta una postura de estrategia de stent provisional. Ricardo, cuando gustes. Estás muteado. Ok, ¿ustedes pueden escucharme? Claramente, perfecto, Ricardo. Ótimo. Primeramente, muchas gracias pela oportunidade de estar acá com tantos amigos e participando dessa sessão com controvérsias muito interessantes. Eu tenho acá um grande amigo de minha instituição, Rodolfo Staico. Eu aprendi a fazer bifurcações com Rodolfo. Então, se há um problema, precisa falar com Rodolfo. E depois de... ¿Usted escuta-me? Sí, sí, sí. Okay. Muy bien. Después de ouvir la explanación de Carlos, vamos ahora a ouvir talvez uma perspectiva diferente acá de las técnicas que devemos usar para o tratamento Ups. Ok. Ok, can you see, ¿puedes ver mi screen? Perfecto, Ricardo. Se ve muy bien. Usted viu a camisa. O problema que eu tenho com as controvérsias é que muitas vezes temos que falar contra amigos, sim? Mas penso que eu e Carlos não teremos muito problema. Nós teremos times, ambos são amarreiros, como podemos ver acá. Lá todos sabemos que o que acontece com a bifurcação, o que traz a complexidade da bifurcação, tem a ver com o desfecho que acontece na rama lateral, seja no procedimento e no segmento muito tardio. E que tipo de comprometimento estamos falando? Temos dissecção, temos comprometimento de fluxo, temos uma estenose residual muito importante, uma oclusão que pode ser muito dramática, e a restenose muito tardia. Se observamos acá a evolução da restenose na rama lateral, veremos que seja com o implante de stent no ramo lateral, nós teríamos índices muito proibitivos com os stents não farmacológicos.
e com os stents farmacológicos e com a evolução da técnica, vemos que os melhores resultados são atingidos quando não temos um stent implantado em la rama. Acá temos um pool de estudos com o stent Resolute, que mostram até 4 anos índices muito favoráveis para a falência da lesão-alvo, com uma estratégia primariamente simples, somente um stent implantado em 81% de los casos, o que mostra realmente a segurança de tratarmos nesse tempo acá as bifurcações com stent. Não devemos confundir single stenting com provisional stenting. Single stenting significa o implante de um stent único. Não é uma estratégia, é um resultado, é um outcome. Acá temos uma bifurcação verdadeira, pero não complexa, claramente, e que vai muito bem com um stent único. A grande pergunta é quando deveremos tratar a rama lateral? Que critério deveremos usar? E acá fica muito claro que não temos consenso. Os critérios angiográficos, seja fluxo diminuído, oclusão, o risco de oclusão, estenose, maior que 85, 75, 70, 50, todos esses são critérios já utilizados em estudos clínicos. Qualquer dissecção maior que tipo A, tipo B, tipo C, o uso de imagem invasiva, como o ultrassonido, uma área menor que 2,4, estenose menor que 50% pelo UCT, a fisiologia hiperêmica ou não hiperêmica, e mesmo critérios clínicos, há muito diferentes critérios utilizados. Logo, a estratégia provisional considera, sim, o implante de um stent na rama lateral, se necessário. E acá nós teremos um clássico exemplo do que seria uma estratégia provisional após o implante stent no vaso principal. Teremos um resultado muito subótimo em la rama, e acá depois um stent implantado, a estratégia T provisional. Não é só T provisional que existe, é importante dizer. Tecnicamente, qualquer estratégia que tenha o recruzamento da rama pode ser considerada uma estratégia provisional, mesmo um coló pode ser uma estratégia provisional. E as meta-análises dos estudos randomizados, temos que não foi demonstrado antes da série CRUSH nenhum benefício a favor de uma estratégia mais complexa. E mesmo com infarto periprocedimento, resultados mais favoráveis uma estratégia provisional, mais simplificada. Alguns dos importantes estudos normativos, como o Nordic One, é muito importante rever que, veja que o percentual de estenose la rama menor que 50%. Então, em casos como este, realmente não há nenhum benefício a favor de uma estratégia complexa, e a simplificada deve ser utilizada pelos benefícios que oferece, como, por exemplo, menor tempo, menor uso de contraste, menor fluoroscopia e também menos material. No BBC-1, não sabemos exatamente que tipo de complexidade temos, mesmo que pela classificação de Medina, mais de 80% seriam bifurcações verdadeiras, mas também teremos resultados mais favoráveis para a estratégia simples. E esses dois estudos mostram que mesmo com as bifurcações chamadas verdadeiras e outros subgrupos, a estratégia simplificada seria mais favorável. Acá, um outro estudo do cactus com estenose um pouco mais grave, nós veremos que não há diferença entre os dois grupos, pero 30% de los casos necessitaram de um stent na rama lateral com a estratégia provisional. E as séries de mundo real, temos como que 35% a 45% dos casos podem receber dois stents, ou seja, claramente a estratégia provisional não se aplica a todos os casos. E acá temos um exemplo de nossa experiência, que mostra um grande ramo lateral, com uma doença muito difusa, um diagonal que após o implante de stent no vaso principal, mesmo tendo uma corda guia na rama, não foi possível acessar e um desfecho muito desfavorável. Quando veremos a grande variabilidade anatômica
fica muito claro que a complexidade precisa ser melhor estudada quando pensamos numa estratégia de tratamento ou de abordagem técnica da bifurcação. Como Carlos já muito bem disse, a classificação de Medina, mesmo definindo a bifurcação verdadeira, ela não tem condições de avaliar de maneira plena a real complexidade da lesão de bifurcação. Acá temos um exemplo, mesma localização de aproximal rama diagonal, mas completamente diferente complexidade pela extensão da lesão e a gravidade. Alguns dos preditores muito importantes que devemos considerar: o grau de estenose, 99% é diferente de 50%, a distribuição da placa, a extensão da doença, mais da rama, a presença de calcificação na tortuosidade, o tipo de angulação. Quanto mais angulado, menor a chance de oclusão, pero mais difícil o acesso, reacesso. Quanto menor a angulação, maior a chance de oclusão. O fluxo comprometido e, talvez o mais importante, o tamanho do vaso e o território miocárdio correspondente. Alguns estudos também confirmaram essas informações, como o COBIS-2 Registry, o grau de estenose, a presença de estenose importante na rama principal e a extensão da doença na rama também são preditores importantes de oclusão de ramo lateral. O critério definition, como foi já falado acá, para bifurcação no tronco ou não tronco, também critérios muito extremos, como angulações maior que 70, menor que 45, presença de calcificação importante, presença de doença muito extensa em ambas as ramas. E esse é o tipo de situação onde a estratégia provisional pode ser mais desfavorável. Qual é a melhor técnica provisional que devemos considerar? Os consensos de IBC têm sido trabalhos muito importantes em nos alertar acá. Vejam, os senhores, o primeiro aspecto muito importante que traria é a necessidade que temos de termos um POT realizado após o implante do stent. Na parte principal, sempre teremos a tendência para uma posição incompleta. Se não há um POT, veja como é difícil avançar a corda guia. Acá, um outro exemplo, tentando recruzar para o ramo lateral, também numa estratégia com implante inicial no vaso principal. Sem um POT, como isso fica dificultado. Entretanto, se fazemos um POT da maneira adequada, conforme recomendado, com a posição da marca distal exatamente no divisor de fluxo da carina, nós podemos ter muita facilidade técnica para o reacesso com a corda guia e principalmente para o reacesso para a rama lateral, uma vez que há uma abertura das hastes em direção à rama. O passo a passo da estratégia provisional inclui a dilatação e um kissing balão, e vejam que resultado muito interessante após um kissing balão, onde há uma plena abertura. E se queremos seguir para uma estratégia de crossover, fica muito facilitado, e o posicionamento deve ser muito acurado, para termos, dentro da estratégia provisional, a otimização da expansão, o kissing balão, e o report, e acá teremos esse tipo de resultado final. Essa é a estratégia provisional recomendada, e que devemos utilizar, mesmo nas situações mais complexas, pode oferecer um ótimo resultado. O Definition 2 demonstrou resultados mais favoráveis com estratégia mais complexa, pero há algum questionamento se a estratégia provisional foi aplicada da melhor maneira possível. Dois aspectos técnicos: a pré-dilatação da rama também pode ser considerada. Temos alguns estudos randomizados que mostram, de maneira resumida, que se pré-dilatamos bifurcações verdadeiras, teremos melhor patência durante o procedimento e ao final do procedimento. Temos um estudo em nossa instituição que procurou avaliar em bifurcações verdadeiras, todas com extensão da lesão maior que 5 milímetros em la rama. Vejo alguns exemplos da complexidade que incluímos
e comparamos estratégia provisional versus double stenting guiada por ultrassonido. A taxa de crossover foi quase que 20%, muito semelhante aos estudos randomizados. Eu chamaria a atenção que quando implantamos 2 stents, temos um maior acúmulo de hiperplasia no segmento tardio. A restenose, esse estudo não foi diferente, pero com a estratégia provisional, há uma tendência a maior restenose no segmento aos tardio, e aqui por intenção de tratar. E alguns preditores de restenose, quando temos uma complexidade muito grande, a técnica com 2 stents pode ser, sim, favorável nesta situação. Como avaliamos uma bifurcação verdadeira, do ponto de vista anatômico? Eu chamaria atenção que temos a presença de remodelamento negativo muito frequente no ósseo da rama. Então, muitas ramas que parecem ter uma lesão grave, na verdade, não tem placa, tem remodelamento negativo. E esse nosso estudo mostrou que a membrana elástica externa, ela diminui sua área à medida que nos aproximamos do ósseo da bifurcação. E por isso que estudos com FFR, onde não há lesão grave previamente ao tratamento no vaso principal, eles mostram que mesmo um pinçamento maior não está associado a FFR positiva, a não ser que tenhamos uma estenose maior que 85%, o que é muita coisa. Para finalizar, o estudo IBC-MAIN, recentemente publicado e apresentado, com o estudo o stent Resolute Onyx, comparou estratégia de stents simples, ou estratégia provisional, versus estratégia com 2 stents, realizado na Europa. Esse stent oferece uma capacidade over dilatation muito interessante e diâmetros também 4.5 e 5.0, que para o tronco é muito interessante, muito atrativo. A técnica chamada foi a técnica Step by Step Layer Technique, como demonstramos, POT mandatório e KISS mandatório. E o que observamos é que com a estratégia provisional, menos stents segmento mais curto, também menor duração, menor fluoroscopia, e acá teremos implante de stent com estratégia provisional na rama com 20%, 22% foi necessário, também muito similar aos estudos prévios, como demonstramos acá, e o desfecho primário realmente sem vantagem para a estratégia mais complexa, mesmo em situações como é o tronco da coronária esquerda, e nós podemos discutir um pouco que tipo de complexidade foi aqui incluído. Para finalizar, a evidência mais importante para a estratégia provisional encontra-se quando temos rama pequena, pequenita, menor que 2.5, território miocárdico pequeno, lesões curtas em ósseo, estenose menor que 70%, angulação menor que 70 graus, anatomia sem calcificação, ausência de tortuosidade proximal e facilidade de reacesso. E as considerações finais: stenting provisional é seguro e é apoiado por dados de longo prazo entre diferentes subgrupos de pacientes e lesão, e muito aceito em todas as partes do mundo. Entretanto, a complexidade mais extrema, ela é rara, mas deve ser evitada por esta técnica. E logo, a técnica provisional stent deveria ser a estratégia preferencial sempre que é possível. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Ricardo, muchas gracias a Carlos, y antes de pasar a los 2 minutos finales de conclusión de ustedes, para mí es muy importante en este momento que tengamos, a la luz de estas 2 posturas, que tuvieron más puntos de coincidencia que de divergencia, pero me gustaría escuchar del panel, de la doctora Daniela, del doctor Martín y del doctor Rodolfo Staico también, nos acompaña también el doctor Juan Gaspar en este simposio. Quisiera escuchar desde el punto de vista de ustedes, bueno, cuando vamos por 2 stents, ¿qué es cada uno de ustedes, si puede decirme, cuando voy por 2 stents, qué técnica elijo? ¿O cuáles técnicas elijo en mi práctica cotidiana? Y la segunda pregunta es, cuando voy por provisional, ¿qué técnica elijo cuando voy por la necesidad de un segundo stent?
Quien quiera empezar, doctora, Rodolfo o Martín. Mira, habitualmente cuando yo voy por una técnica de 2 stent, mi elección siempre es el DECA Crash. Me siento cómodo, hay evidencia sólida, hay estudios randomizados que lo avalan. Encuentro que queda poco metal en el vaso principal, al revés del culot. El DECA Crash 3, cuando hacemos tronco, pucha, los resultados fueron súper categóricos en decir que el DECA Crash era mejor que el culot. Ya el culot lo ocupo más como técnica de rescate cuando estoy un poco más complicado, pero habitualmente en mi práctica clínica ocupo el DECA Crash como técnica, digamos, y más que DECA Crash, DECA Nano actualmente con la mínima protrusión de metal del side branch hacia el ramo principal. Lo ocupo cuando, o sea, voy a alargarme un poco, pero mi técnica por default es el provisional stent, y en lesiones muy complejas, como habló Carlos, definidas por el definition, habitualmente voy por técnica de 2 stent. Y habitualmente cuando voy con 2 stent, mi respuesta es DECA Crash. Y la pregunta, cuando me da mal con el provisional stent, mi elección es hacer un TAP. Encuentro que es fácil. El DECA Crash reverso también de repente lo hago, pero encuentro que queda mucho metal en el ramo principal y mi elección, digamos, del TAP. Y en caso que se pueda hacer un mini culot o culot también, o sea, entre TAP y culot más o menos comparto, pero ahí depende más que nada las características anatómicas de cada ramo. Si me preguntas cuál es mi técnica de rescate en un provisional stent, es el TAP. Gracias. Doctora, ¿coincidís con esta estrategia o ustedes manejan otra estrategia en su práctica cotidiana? No, también coincido con Martín. Creo que siempre evaluamos antes de la estrategia qué beneficio le vamos a otorgar al paciente, y sobre todo con las técnicas de 2 stent, creo que más que nada la reservamos para el tronco coronario izquierda distal cuando hay gran compromiso de masa miocárdica, y siempre también, como nuestra primera opción, o la mayoría de las veces, es el stent provisional, y creo que se puede resolver la mayoría de las bifurcaciones, y también el tronco distal, donde generalmente tenemos un buen ángulo, y como decía Martín en su comienzo también, y el doctor Costa, estamos hablando de una filosofía más que una técnica de provisional, una filosofía, que siempre tenemos la posibilidad de llegar a una técnica de 2 stents si la rama nos queda mal, y podemos terminar con un TAP en forma correcta. El DECA Crash lo reservaría para casos particulares, también a veces tenemos la poca posibilidad de tener IBUS, entonces también son técnicas complejas que creo que requieren de técnicas de imágenes para su correcta optimización, y tiene también esas 3 capas de stent, aunque haces un mini crash, pero igual quedan 3 capas de stent. Lo reservaría para casos particulares, en tronco con área izquierda distal, en donde realmente necesitamos sí o sí la implantación de 2 stent para poder resolver de forma satisfactoria esa bifurcación. Gracias, Daniela. Quiero aprovechar que está Rodolfo también, y quisiera escuchar la opinión de Rodolfo en términos de su estrategia. Muito bem, obrigado, Aníbal, é prazer. A minha estratégia para 2 stents, ou seja, quando há necessidade de implantar 2 stents, quando há um ramo lateral importante e que há lesão no ósseo desse ramo, além, né, do ósseo, 2, 3 milímetros, não 10, basta 2 milímetros ou 3. Se não é ósseo, não vai ficar bom com o balão. E se é um ramo importante, se tem 90% de obstrução, ele deve ser tratado. Vamos tratar primeiro o ramo lateral. Eu faço sempre o crush também. E era crush, virou mini crush, virou nano crush, né? É um mínimo de protusão, bem pouquinho, e que aí você economiza uma das etapas. Não precisa recruzar a guia por entre as hastes. Já faz o primeiro kissing sem recruzar. Depois o stent do ramo principal, recruza uma vez só. E no caso do provisional, ou seja, ramos laterais importantes, mas que não tem lesão significativa no ósseo.
lesões de 30%, 40%, 50%, que está ok. Então, o que temos que ter cuidado é para não piorar essa obstrução. Ela tem que sair igual. Você não quer melhorar. Ela vai sair com 40%, com 50%. Se tentar fazer balão, pode haver dissecção. Então, balão com baixa pressão, só para abrir as hastes do stent, já que é um ramo importante, para não ter distúrbio de fluxo e perder o resultado no médio e longo prazo. A gente vê isso, às vezes, quando implanta o stent do ramo principal, mesmo o ramo lateral ficando bem, há perda do resultado no médio e longo prazo. Então, quando é ramo grande, a gente sempre gosta de recruzar e fazer o balão com baixa pressão, relação 0,9, no máximo 1:1 com baixa pressão, para não haver dissecção. Se houver dissecção, a técnica mais fácil é o TAP, mas dependendo da angulação, se for 45 graus, se for 90, ótimo, 70, ok, mas se for muito fechado, às vezes você não vai conseguir fazer o TAP, vai ficar muito protruído para o ramo principal. Aí talvez tenha que puxar mais para trás e fazer um culote, recruzando o mais distal possível para deixar menos metal na carina. É isso. Obrigado. Muchas gracias por estos comentarios y aportes, y creo que esto plantea la necesidad de ver las estrategias estas no son las mismas en Europa, donde probablemente, como bien mostró Ricardo, luego sobre todo en tronco, luego del EBC Main, la estrategia va a ser provisional con un culot en la mayoría de los casos en que necesiten hacer ese crossover, 20% de casos a doble stent. Las estrategias en China y probablemente vaya a ser ir por el DK Crash, y nosotros debemos identificar en Latinoamérica. Por eso no quiero dejar de mencionar, antes de darle la palabra de vuelta a Carlos y a Ricardo para que den el resumen final de sus presentaciones, que tanto Ricardo como Carlos forman parte del comité ejecutivo del grupo Latam BIF. El grupo Latam BIF está integrado a Solasi y está desarrollando una serie de actividades muy importantes, entre ellas un registro de tratamiento de bifurcaciones coronarias, donde invito a que todos los centros de Latinoamérica participen. Así vamos a tener una información del manejo de bifurcaciones de nuestra extensa región. Para continuar entonces, y antes de pasar a la charla de denervación, Carlos en primer término y Ricardo a continuación su resumen final de presentación. Ya me oyen bien, ¿cierto? ¿Me oyen sí, bien? Carlos. Perfecto. Yo tenía una presentación montada con toda la evidencia de esto, pero creo que no hay tiempo, entonces voy a tratar de hacerles un resumen de por qué DK Crush. Y yo creo, y una de mis críticas es que yo creo que esto no, las dos estrategias no es enfrentar, sino complementarlas, ¿no? O sea, yo creo que cuando uno tiene, como vimos en la evidencia es muy fuerte definitivamente en mostrar que si uno tiene una longitud de más de 10 milímetros de compromiso de la rama lateral, si uno tiene, es compleja por criterios del definition, le va mejor al paciente irse con 2 stents de entrada que uno hacer un provisional de pronto, meterse con un provisional y tratar de hacer un T-stent anemoid protrusion o hacer un culot o esto. A mí me hubiera gustado, yo quedé muy desilusionado con el EBC Main, no sé qué opina el profesor Costa, pero yo quedé muy desilusionado con el EBC Main porque yo esperaba que tuviéramos más pacientes que se les hubiera hecho DK Crush. Y me fui para atrás porque vi que el DK Crush usado fue un porcentaje ínfimo, y me hubiera realmente gustado ver cómo va uno, que esa es mi inquietud como intervencionista, cómo va uno con lesiones complejas, irse con provisional y luego colocar, hacer un TAP o hacer un culot, compararlo contra el DK Crush de entradas. Me hubiera gustado que hubiéramos podido definir y definir cuál es mejor de esas dos
estrategias de entrada en pacientes que tienen bifurcaciones complejas. Entonces, pues, mis comentarios finales es que definitivamente hay que utilizar el DECA, ir a la guerra con el tanque de guerra cuando es una guerra sí, fuerte, y por el contrario, cuando hay que matar un mosquito, irse simplemente con, o sea, cada herramienta debe ir para cada cosa, ¿sí? Yo creo que no está bien utilizar el provisional solo para lesiones complejas, así como está mal utilizar DECA-Crush para lesiones simples, ¿no? Entonces yo creo que cada cosa, cada herramienta para cada escenario es el correcto. Muchísimas gracias. Gracias por resumirlo de esta forma, Carlos. Y le doy lugar a Ricardo que con slides o sin slides haga este resumen final de la estrategia de stent provisional. Ok, Carlos, penso que usted precisa deshabilitar su presentación. Sí. Sí, ya mismo lo voy a... Ya, okay. Sí, yo voy a mostrar rápidamente un caso para mostrar que mesmo na grande complexidade, a estratégia step by step, ela pode ser muito bem aplicada. Eu só faria um comentário de IBC. Eu penso que o principal aspecto, a diferença de DK e Crush 5, não penso que são diferentes, como discutimos hoje de manhã com o Dr. Chen. Penso que o grau de complexidade é diferente. E isso, no mundo real, o uso de dois stents é um marcador de complexidade, mais do que tudo. Acá, ¿usted ve mi imagen? Sí, perfecto. Vemos ahí está, pantalla completa. Este é um caso, STEMI, infarto com supra, que nós atendemos um tempo atrás. Vejo que na trifurcação do tronco, que parece um comprometimento também importante das ramas. Acá, ramo intermédio. E podemos ver, o paciente estava na iminência de choque cardiogênico. E acá, vejam que presença de trombo, comprometimento ósseo de LAD, circunflex, e o ramo intermédio não parece ter lesão tão importante. Nós passamos a corda guia nas 3 ramos. Na pré-dilatação, temos uma melhora do fluxo em LAD, o paciente estabilizou de maneira mais favorável, e passamos para o implante, um stent, uma estratégia acá provisional, privilegiando de LAD, acá o implante de stent, e veja que há comprometimento significativo das ramas, com comprometimento de fluxo também. Nós nos tratamos para primeiro otimizar o vaso principal e do vaso distal, depois o POT muito otimizado, com balão maior que o balão utilizado para LAD, alta pressão, e vejo acá, temos resultado muito bueno em LAD, e o comprometimento da circunflex ainda permanece pouquinho no osso da rama do intermédio. Nós recruzamos, fazemos a dilatação da rama, veja que há uma melhora, estávamos com 6 frente acá, então temos que ter cuidado com a quantidade de guias e balões. Depois recruzamos também no intermédio, fazemos um primeiro kissing balão, não havia possibilidade de 3 balões, depois um segundo kissing, acá com LAD, e esse é um resultado final muito favorável, com estratégia provisional, com 5 stents, em uma anatomia muito complexa, pero que não há todos os critérios que, por exemplo, o definition reporta de complexidade, com a extensão da lesão, com o tamanho do vaso, e também o grau de complexidade, mas mesmo assim, caso muito complexo, e acá, o melhor, que é uma função ventricular plenamente preservada. Então, acho que este caso, Aníbal, ele resume pouco como que essa estratégia ela pode ser muito bem utilizada, mesmo em cenário de alta complexidade, com um stent apenas, conseguimos resolver de maneira muito satisfatória. Gracias, Ricardo. Creo que el caso fue una conclusión de la postura de
defensa de la estrategia de stent provisional. Las presentaciones y la discusión de esta primera etapa fueron excelentes y podríamos seguir hablando 2 días de bifurcaciones, por lo menos en un taller específico que seguramente la TANBIF organizará más adelante. En este momento... No sé si puedo hacer como una réplica corta. No sé si... Me gustaría que en todo caso, luego de la presentación de Rodolfo, podemos ver, pero quiero respetar los tiempos que el simposio tiene asignados, así que después lo podemos dejar para el final. Vamos a cambiar de tema a otro tema que es absolutamente desafiante y controvertido porque generó mucho entusiasmo hace unos años atrás. Luego hubo datos que generaron que ese entusiasmo disminuyera. Pero Rodolfo nos va a actualizar en qué estamos en denervación renal y si hemos encontrado finalmente un predictor de suceso que nos permite identificar realmente qué pacientes se van a beneficiar. Así que, Rodolfo, bienvenido nuevamente y estamos ansiosos por tu presentación. Muito obrigado mais uma vez. Estão vendo minha tela? Muy bien. Ok. Agradeço inicialmente a todo o time da Medtronic, em especial ao Juan Gaspar, que pessoalmente me fez esse convite, e também a Humberto Casal e todos do time que incansavelmente estão com esse desafio, né, de demonstrar que essa terapia ela é válida, né? Quando bem feita, quando o paciente bem selecionado, ela tem bons resultados. Muito bem. A redução da pressão arterial por meio da denervação renal tem sido demonstrado em vários estudos randomizados, controlados com procedimentos simulados, como exemplos o Spiral of Med piloto, Spiral of Med pivotal, o Spiral on Med e também o Radiance Solo, que usa, ao invés da radiofrequência, ondas de ultrassom para promover a denervação renal. Até 2014, quando foi, todos nós sabemos, publicado o HTN3, Simplicity HTN3, a evidência era pequena, né? Poucos estudos e registros não randomizados, poucos estudos e registros controlados, até que veio um registro, né, o Simplicity, um estudo clínico randomizado com placebo, com procedimento simulado, que foi negativo no desfecho de eficiência, de eficácia. O desfecho de segurança foi alcançado, mas de eficiência não, e por muito pouco. Lembrando, senhores, que a meta objetiva era reduzir 2 milímetros de mercúrio na mapa e atingiu 1,96. Então, foi muito próximo. E hoje eu vejo isso até do lado positivo. Tem que tentar ver o lado positivo desse resultado negativo e muito mais se conhece, né, sobre denervação renal, sobre a anatomia das artérias renais, então ganhamos muito nesse quesito. E hoje os resultados são diferentes, principalmente porque os pacientes são melhor selecionados e o procedimento é melhor realizado. Há várias críticas em relação ao Simplicity HTN3, mas principalmente essas duas, né? A seleção de pacientes não foi adequada e o procedimento não foi bem feito. Não foi feita ablação nos 4 quadrantes de ambos as artérias renais e foram feitos poucos pontos de ablação. Então aprendemos a fazer, hoje fazemos diferentemente do que foi feito na HTN3, que sabíamos que as artérias, temos que fazer ablação também nos ramos secundários, desde que eles tenham um calibre adequado, porque os nervos renais estão mais próximos da luz do vaso, nesses segmentos mais distais, e mais suscetíveis à ação da radiofrequência. Por outro lado, a seleção de paciente ainda é indicada para pacientes, né, hipertensão resistente, mas será que isso é suficiente? Não. Os refratários, tomando 5 ou mais classes de medicamentos, também não. E alguns pacientes, mesmo refratários à terapia antihipertensiva clássica, eles não são bons respondedores ao procedimento de denervação renal.
Portanto, devido a essa variabilidade na resposta à denervação renal, um preditor prático, não invasivo e pré-procedimento se faz necessário para tentar identificar aqueles candidatos ótimos para a terapia de denervação renal. Sabemos que o sistema renina-angiotensina-aldosterona exerce um papel fundamental na regulação da pressão arterial e também é alvo de vários medicamentos antihipertensivos. Lembrando aos senhores que os rins, eles são fontes de estímulos simpáticos que atingem o cérebro pelas vias aferentes, de núcleos hipotalâmicos atingem os diversos órgãos, causando vasoconstrição, aumento da frequência e contratilidade cardíacas, redução do fluxo renal, redução do ritmo de filtração glomerular, aumento da renina e retenção de sódio e água. A renina, ela é mensurável e, em certos modelos animais, ela se reduz significativamente após a denervação renal, assim como a norepinefrina tecidual. Vemos aqui, nesse trabalho pré-clínico, nesse estudo pré-clínico, a redução significativa dos níveis de norepinefrina renal, principalmente quando a ablação é feita no ramo principal e nos ramos secundários, com redução de 92% da norepinefrina, representado aqui nesse gráfico pela terceira coluna, redução mais significativa da norepinefrina. Aqui a quarta coluna é quando foi feita 2 ciclos de ablação na artéria principal, que não reduziu mais a norepinefrina. Então, hoje o que fazemos é a aplicação de radiofrequência no ramo principal e nos ramos secundários, aquém do parâmetro renal, e desde que eles tenham 3 ou mais milímetros de diâmetro. Porém, os efeitos da denervação renal no sistema renina-angiotensina-aldosterona humano, em particular a atividade da renina plasmática, ela é enganosa, porque os pacientes estão em uso de medicamentos que alteram os níveis de renina e de aldosterona e confundem os resultados. Primeira questão, então, como é possível avaliar essas mudanças da atividade da renina plasmática e aldosterona após a denervação renal? Isso é possível? Teria que tirar todos os medicamentos, né? Dosar, então, a aldosterona e a renina sem medicamentos. Isso é feito também já é feito de rotina para descartar a hipertensão secundária. Então, são exames que são feitos de rotina para se indicar o procedimento, né? Mas o paciente teria que não estar usando medicamentos que interfiram nessa mensuração. E nós temos, lembrando, senhores, o Spiral of Med, ou seja, pacientes sem medicamentos ou usando poucos medicamentos, 1, 2, 3, que pudessem retirar esses medicamentos, que mantivessem a pressão entre 150 e 180 milhões de mercúrio, foram submetidos, incluídos no estudo, e submetidos ao procedimento de denervação ou ao grupo procedimento simulado. Segunda questão, a atividade renina plasmática basal prediz a resposta à denervação renal? Para responder essa pergunta, eu trago, senhores, essa publicação recente, do dia 15 de junho agora, né, do Félix Mafu, um grande entusiasta e conhecedor profundo do tema. Foram 331 pacientes do Spiral of Med, né? Vejam, 166 por grupo de denervação. Vejam, senhores, que 40 pacientes foram excluídos, quase um quarto, né? Quase 25%, porque foram detectados medicamentos antihipertensivos na inicial ou aos 3 meses. Né? Mesmo falando que não podia tomar medicamento, os pacientes tomam. E, às vezes, quando é para tomar, não toma. Isso também foi um fator bem confundidor no HTN3. Até 40% dos pacientes tiveram mudança na prescrição durante o segmento. Isso também pode ter confundido os resultados. Aqui, divididos em 2 grupos, aqueles com atividade renoplasmática abaixo de 0,65 e aqueles maior ou igual a 0,65. A pressão mensurada em consultório, 2 semanas, e aos 3 meses, mapa e pressão de consultório.
Aqueles pacientes com atividade renina plasmática acima de 0,65 nanogramas por mililitro por hora eram mais jovens, tinham frequência cardíaca mais elevada, isso também é fácil de entender, se eles estão sem uso de medicamento, não usam beta-bloqueador, têm atividade simpática elevada, frequência cardíaca aumentada. Por outro lado, os níveis tensionais, é importante salientar aqui, que foram semelhantes, né, entre os dois grupos. Isso também é bastante importante, porque sabemos que aqueles pacientes com níveis tensionais mais elevados respondem melhor ao procedimento de denervação renal. As mudanças da pressão da MAPA em 24 horas nos pacientes com atividade renina plasmática acima de 0,65, a redução foi significativa, o que não aconteceu com aqueles pacientes com atividade renina plasmática menor que 0,65. Tanto a pressão sistólica, quanto aqui à direita, a pressão diastólica. A pressão diastólica em pacientes com atividade renina plasmática menor que 0,65, sem significância, aqueles com atividade renina plasmática mais elevada, redução significativa. Em relação aos quartis, analisando os quartis, 4 quartis, né? Aqui o terceiro e quarto que responderam melhor, ou seja, aqueles com atividade renina plasmática maior que 0,67, tanto para MAPA quanto para pressão de consultório sistólica, né? Os quartis com níveis abaixo de 0,67 não responderam ao procedimento de denervação renal. Vejam aqui, na coluna de baixo são os controles, né? Independente se é controle, não fez procedimento de denervação. Então, em azul, a pressão basal, em vermelho, 3 meses de segmento, sem alteração, tanto para níveis de renina baixos, com níveis de renina mais elevados, e já nos procedimentos aqui acima de denervação renal, aqueles com renina mais baixa, sem resposta adequada, e aqui, aos 3 meses de segmento, a linha vermelha, mostrando uma redução significativa da pressão em todas as horas, praticamente, aqueles pacientes com atividade renina plasmática acima de 0,65. Assim como a renina, a atividade renina plasmática reduziu também os níveis de aldosterona, significativamente naqueles pacientes submetidos à denervação renal. E essas mudanças foram observadas já com duas semanas de segmento. Vejam aqui aos senhores, com 2 semanas de segmento. Renina baixa, sem significância. Renina mais elevada, acima de 0,65, redução significativa da pressão sistólica de consultório, já às 2 semanas, que manteve o resultado aos 3 meses de segmento. A mesma coisa em relação à pressão diastólica, aqui no gráfico abaixo. Com 2 semanas, já uma redução significativa dos níveis tensionais, mantidos aos 3 meses de segmento. Essa observação precoce da redução em 2 semanas não me trouxe surpresa quando eu li esse artigo, porque no cenário de denervação renal para hipertensão, a gente já vivencia isso, os pacientes, após o procedimento, devem ir para a unidade de terapia intensiva, ficar sob observação restrita, porque a pressão, no mesmo dia, já é uma queda acentuada. Esses pacientes não podem ficar com pressão muito baixa, porque estão acostumados com o regime pressórico mais elevado. 150, 180, 200, às vezes 220, se você abaixa para 100 milímetros de mercúrio, vai fazer hipoperfusão renal, vai fazer insuficiência renal, né? Pode fazer até isquemia cerebral. E esses pacientes têm, não infrequentemente, já tive 2 casos que precisaram ligar droga vasoativa durante 1 ou 2 dias para manter níveis pressóricos em 130, 140 milímetros de mercúrio, que é adequado nessa situação, nesses primeiros dias, até o organismo se readaptar.
Em cenário da denervação renal para arritmia ventricular refratária, já em 2012, essa publicação de Oquina mostrou que com 2 semanas já uma redução significativa da taquicardia ventricular e também, já na primeira semana, nenhuma ausência de fibrilações ventriculares. Então, a gente vê que não precisa esperar tanto para ter uma resposta do procedimento de denervação renal. Observamos também aqui nessa nossa publicação, nesse caso, após já o primeiro dia de denervação, uma redução significativa das taquicardias ventriculares, das terapias antitaquicardíacas ou dos choques, né? E que se manteve ao longo do tempo. E todos os outros 9 pacientes também, são 10 nessa série publicada em 2015, todos, né, a publicação mostra aqui com 1 mês, mas já no primeiro dia há uma redução intensa das arritmias cardíacas. Então, a resposta é bem imediata mesmo. Arritmias, terapias antitaquicardíacas e também dos choques. Resumindo esse trabalho do Félix Mafu, então eu diria aos senhores que pacientes com hipertensos resistentes, né, sem uso de medicamentos, né, foram submetidos à denervação renal por meio do cateter Spiral da Medtronic, desconectando, né, o cérebro dos rins. Dosagem de aldosterona e atividade renal plasmática pré-procedimento e no segmento aos 3 meses. Vejam aqui aos senhores uma redução significativa dos níveis plasmáticos da atividade de renina e da aldosterona. E também os níveis pressóricos, eles reduziram apenas naqueles pacientes com atividade de renina plasmática basal acima de 0,65. Aqueles pacientes com atividade de renina plasmática menor que 0,65, não houve diferença na redução dos níveis pressóricos. Gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Clarísima presentación y actualización del estado actual del arte en términos de denervación renal. Y quiero aprovechar los últimos minutos de este simposio para preguntarles a la doctora Daniela Coria y al doctor Martín Valdebenito cómo es la situación actual en sus centros en términos están recibiendo pacientes para denervación renal, están realizando denervación renal y estas variables que permiten identificar pacientes que más se beneficiarán, como nos mostró Rodolfo, ¿creen ustedes que harán que crezca nuevamente empiece a crecer esta práctica? Martín, si querés empezar. Sí. Mira, la realidad que en Chile está un poco difícil porque nosotros tenemos problemas con el reembolso de la denervación renal, pero estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en conjunto nos está ayudando harto Medtronic en desarrollar programas de denervación renal. Está creciendo, digamos, el interés de los operadores por partir con esta iniciativa. Así que bueno, están las ganas, está la lucha, digamos, política porque entre en el código nuestro del arancel FONASA que nosotros tenemos, que no está codificado, así que tenemos problemas de reembolso, pero eso me imagino yo que se va a corregir y estamos todos en conjunto, digamos, presionando por eso. Estamos haciendo, pero es poco. Yo creo que esto va a ir aumentando con la nueva evidencia que está saliendo. Así que bueno, estamos creando nuevos programas y es de esperar que en los próximos meses o años ya tengamos ya más volumen y la gente se interese más y nos daría más pacientes para esto. Doctora Coria. No, nosotros tampoco tenemos mucho caudal de pacientes. Sí, cuando comenzó todo esto hubo un auge de algunos pacientes, pero ahora declinaron y los mismos cardiólogos clínicos, digamos, no te lo mandan, no es que está rechazado por algún problema económico o algo, sino que los cardiólogos clínicos no están mandando este tipo de pacientes para estos casos. Juan, quisiera aprovechar que estás presente en el webinar dándonos el apoyo
¿Cómo lo ves desde el punto de vista de facilitación del acceso a la denervación renal desde el punto de vista tuyo? Gracias, Aníbal. Para que quede claro, yo trabajo para Medtronic y soy director de educación médica para América Latina en el área cardiovascular. No tengo disclaimer, pero trato de hacerlo rápido. Yo creo que la presentación de Rodolfo Staico es la posible llave para esto. Ser capaces de discriminar cuáles pacientes tienen beneficio y cuáles no tienen tanto beneficio, y en cuánto tiempo empezamos a tener ese beneficio, es el principal indicador para lo que dijo la doctora Coria, que es que los referidores no envían pacientes porque siguen todavía en un área un poco gris, donde no saben a quién mando, cuándo espero un resultado, qué pasa con la medicación. Yo creo que esos estudios que Rodolfo mostró, específicamente el de Félix Mahfoud, me parece que son la llave para abrir esa terapia. Y creo que los pagadores privados de toda América Latina, así que otras partes en el mundo, van a comenzar a aceptar el tratamiento, quizás para los pacientes más complejos inicialmente, quizás para los no tanto luego, pero no se olviden de que en noviembre aproximadamente se libera la data de un estudio clave también para la aprobación en Estados Unidos, y eso, más la data publicada y estudios ongoing sobre los mismos tópicos, sean quizás el empujón para que el procedimiento comience a indicarse en general en América Latina y en el resto del mundo. Gracias, Juan, por tus comentarios. Estamos 15 minutos más allá del tiempo asignado para el simposio. Podríamos, como dije anteriormente, hacer una actividad específica, sin dudas, de bifurcación y otra actividad específica de desarrollo de un programa de denervación renal, pero debemos cumplir con los tiempos que el comité científico del Congreso ha asignado a cada una de las actividades. Para mí, como moderador, fue muy enriquecedor escucharlos a todos ustedes. Quiero agradecerle mucho a los disertantes, quiero agradecer mucho la interacción de los panelistas, y nuevamente debemos respetar los tiempos, es el motivo por el cual nos quedamos con ganas de seguir preguntando, comentando y discutiendo. Quiero agradecerle también especialmente a todo el público asistente, que en buena parte de Latinoamérica ya son las 9 de la noche, es un horario tarde y sé que hay un gran número de colegas disfrutando de este simposio, así que les agradezco a todos y mañana nos vemos nuevamente en el cuarto día del Congreso SOLAS ICASI 2021. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Thank you.